aí, galera, estamos aqui com mais uma Overdica para vocês nessa reta final e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto. Alguns alunos comentaram aí, pediram para a gente lembrar um pouquinho sobre o desastre de Mariana, né? Aconteceu há algum tempo e a gente tem algumas coisas para falar sobre esse evento, um evento triste, mas que a gente tem que ficar esperto. O primeiro deles é o seguinte: por que morreu tanto peixe? Por que em Mariana a gente conseguiu matar tanto peixe? Por que quando a gente joga alguma coisa, algum nutriente no rio, a gente consegue matar muito peixe? A gente tem que lembrar que nos corpos de água, em especial os corpos de água doce, existe um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre produção de oxigênio e consumo de oxigênio. Eu tenho indivíduos aeróbios e tenho indivíduos anaeróbios. O que acontece é que se eu alterar esse equilíbrio de alguma maneira, os caras que vão morrer, os caras que vão sofrer são os aeróbios, os primeiros maiores, né? Os peixes grandes sofrem primeiro e aí você tem um efeito cascata que vai piorando. Mas vamos imaginar que no sábado nós vamos abrir a prova de ciência da natureza e vai estar lá, pá! Questão sobre eutrofização. O cara bota a mão na cabeça e faz: pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Você vai lembrar o seguinte: para eutrofização eu tenho que ter um corpo d'água, certo? É a primeira característica. Nesse corpo d'água eu teria que estar em equilíbrio, mas eu posso ter uma descarga, preste atenção, de nutrientes. Eu vou ter algum tipo de nutriente aumentado. E aí eu tenho dois caminhos, certo? Eu vou aumentar os nutrientes inorgânicos primeiro, para aqui em cima, fica mais fácil. Aumentando o nutriente inorgânico, o que é que vai acontecer? Aumentou o nitrogênio, fósforo, potássio, fatores limitantes. As algas vão se desenvolver. Só que vocês vão lembrar que por uma questão básica de luz, as algas elas vão se desenvolver aqui, ó. Pensa que aqui é o lago, elas vão se desenvolver só na superfície do lago. Quando elas se desenvolverem na superfície do lago, o que vai acontecer é que a luz não vai entrar. E vocês sabem que sem luz não existe fotossíntese. E aí, não tem fotossíntese, diminui a produção de oxigênio, certo? Então eu tenho a redução do O2 dissolvido na água. Primeiro problema, certo? Isso vai matar os aeróbios. É a primeira coisa. Professor, mas em Mariana não foi isso, derramou lama. Beleza. Quando jogou a lama, quando jogou os rejeitos lá da mineradora no rio, você aumentou o turbilhonamento da água, você aumentou a matéria particulada que impediu a entrada de luz do mesmo jeito. Só não foi a alguinha, mas o princípio foi o mesmo. Você reduziu a taxa fotossintética, foi um dos fatores que reduziu o teor de oxigênio naquela água e que matou os indivíduos. Primeira coisa para a gente ficar esperto. Segunda coisa que pode acontecer, a gente vê acontecer em casa, quando coloca comidinha demais, por exemplo, no aquário, é o aumento dos nutrientes orgânicos, certo? A gente vê, por exemplo, esgoto, ração demais, estourou o viveiro de camarão algum tempo atrás, houve no Rio Potengi, aqui em Natal, né? A gente provavelmente abriu o viveiro de camarão, jogou muita matéria orgânica no rio. O que acontece? Jogou matéria orgânica, você vai ter uma proliferação dos decompositores, certo? Que inclusive é interessante, porque pode ser matéria orgânica daqui, certo? Ou pode ser, por exemplo, a morte dos peixinhos que jogou mais matéria orgânica. E aí os decompositores aeróbios, inicialmente, vão proliferar com força. Está proliferando, eles vão consumir o oxigênio disponível na água, certo? Imagina lá o peixinho que você tem no aquário, começou a colocar comida demais. As bactérias começaram a decompor aquele excesso de matéria orgânica, começam a consumir muito oxigênio. Aumenta o que a gente chama de demanda bioquímica por oxigênio, a DBO. Aumentando a demanda bioquímica sem aumentar a produção, vai acabar o oxigênio. Eu vou ter a morte dos aeróbios. E aí, morreu os aeróbios, os anaeróbios se proliferam. Lembrando que isso pode ter um efeito potencializado. Aumentou a decomposição, aumenta o nutriente inorgânico, faz da floração superficial, certo? Então, você vai ter um efeito aí em cascata, onde você sempre vai ver uma floraçãozinha de algas no final do processo, na superfície. É isso que levou, por exemplo, a gente a ter muito medo de tratar o volume morto nas secas. É isso que fez a gente matar os peixinhos de Mariana, certo? Associado a isso, especificamente para lá, eu poderia falar também da magnificação trófica, da bioacumulação. A gente lembra que ali naquela região, como você teve o despejo de minérios, você deve ter tido o despejo de chumbo, de mercúrio no rio, dentre outros metais. Esses metais não são eliminados do organismo. Então a gente vai ficar esperto, porque esses metais que não são eliminados, eles acabam se acumulando ao longo das cadeias alimentares. Eles entram pelos produtores e, ao entrarem pelos produtores e serem transferidos nas cadeias alimentares, eles vão se acumulando e sua concentração vai aumentando, tornando-se sempre maior no final da cadeia alimentar. É o inverso do que acontece com a energia. A gente gravou uma matéria aí sobre fluxo de energia, uma dicasinha para vocês sobre fluxo de energia nos ecossistemas. É bom dar uma olhada, tá certo? Voltar lá para dar sacada nessa dica, mas lembra, na magnificação trófica eu inverto a quantidade diminuindo, como acontece a energia, a concentração do poluente ela vai aumentando. Poderia falar para DDT, posso falar para metais pesados. Esse é o tema importante, espero ter ajudado vocês. Até a próxima, lembra de deixar aquele likezão lá no vídeo, dar aquela compartilhada com os amigos para a gente poder expandir isso aí e ajudar mais pessoas. Obrigadão, até a próxima.